E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês devem estar percebido, hoje o vídeo está um pouco diferente, está um pouco mais rústico, né? Então, rapidamente aqui, é só porque com essas chuvas todas aqui em São Paulo, tá caindo muito a luz aqui na minha casa, então não tá dando para trabalhar. Então, para não ficar sem vídeo, eu tô fazendo dessa forma aqui, tá? Pelo celular. Mas então, vamos lá. Com essa situação toda, né, principalmente esses dias, né, que saiu um monte de coisa aí com relação a USAID, né? Eu queria falar com vocês umas coisas aqui que é muito importante, porque já faz, desde que eu comecei o canal, faz praticamente 3 ou 4 anos já quase, que a gente fala sobre a questão de guerra híbrida, né, de como grupos usam é, artifícios oficiais, né, coisas legais para fazer subversão, né, especialmente os americanos, como que eles ficam fazendo coisas, né, no resto do mundo inteiro, na verdade, né, e tem tudo relação com isso, né, e também tem relação com essa mudança que está tendo dentro do Estado americano, que é uma coisa profunda, mas que é muito interessante a gente olhar, tá? É, Vamos trazer para a USAID primeiro, né? Para vocês verem como é muito interessante, né? Eu já falei, agora que eu estou fazendo aqui, voltou a luz, mas vamos lá, peraí. Desculpa. Eu fiz um vídeo, né, falando sobre o começo, né, o que veio antes da guerra da Ucrânia e por que era culpa dos Estados Unidos, né? E agora que saiu bastante coisas com relação a USAID, né, a gente pôde ver que, por exemplo, né, a WikiLeaks liberou alguns documentos que, para vocês terem uma noção, a USAID financiou mais de 6.200 jornalistas em 707 veículos de comunicação e 279 ONGs de mídia, incluindo 9 em cada 10 veículos de comunicação na Ucrânia, a fim de influenciar a opinião pública em favor dos Estados Unidos. Tá? Outra coisa é que também, em 2007, né, o professor Lourenço Carrasco, ele colocou, né, ele expôs um plano da USAID com relação à Amazônia, né, e que aqui forçou o cancelamento dele por parte do governo brasileiro. Ainda bem, porque, né, também forçou esses dias a própria BBC a dar um statement, um parecer, né, que eles falaram que a USAID forneceu 8% do orçamento da BBC, né, BBC Media Action, para ajudar a treinar a próxima geração de propagandistas e veículos de mídia pro-Washington ao redor do mundo. Isso aqui eu estou lendo, não foi exatamente isso que eles falaram, né? Isso aqui foram as anotações minhas aqui que eu estou lendo, tá? E agora, claro, que a BBC está furiosa porque o Trump cortou o financiamento desses caras, né? Então, assim, isso aqui fica muito claro que o aparato estatal americano usa o USAID e várias outras formas, né, de atingir os interesses deles no resto do mundo, muitas vezes, para não falar todas, contra o interesse desses países, né. A gente pode falar de muitos feitos, né, há pelo menos 64 anos, se não estou enganado, né, mas espalhados por todo o canto, né, como eu falei na Ucrânia, né, todo o trabalho psicossocial, vamos dizer assim, né, que foi feito para trazer a sociedade ucraniana para longe da Rússia e mais favorável aos Estados Unidos, né? Na Síria, né? A gente pôde ver até que nem, por exemplo, aqueles capacetes brancos lá, que todo mundo que conhece sabe que os caras eram ligados ao Estado Islâmico em si, né? Mas para a mídia ocidental eles eram os defensores ali, né? Bom, isso a gente pode ver também em muitas manifestações que ocorreram no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, provavelmente. Provavelmente não, certamente, mas eu ia falar algumas aqui que acho que é melhor nem comentar muito, porque senão começa o pessoal a querer entrar na parte política do negócio. E não se trata de política, não é questão de direita ou esquerda, não é questão de citar o Trump, ou o Obama, ou o Biden, ou o Bush, não importa quem está lá em cima. Faz décadas que isso acontece. Então isso aqui é só para mostrar que é uma ferramenta do Estado americano de como atuar no mundo. Tá? Financiaram, por exemplo, bastante, até coisas... Bom, na América Latina inteira, né? Falar em Cuba, mas por todo canto, até com relação também... eu não lembro agora de cabeça, mas com relação até à questão do próprio movimento de 64, né? O golpe militar em 64 teve relação com isso. Né? Isso no mundo inteiro.
tá? Então, assim, isso é uma coisa muito importante de a gente notar, né? E agora, trazendo um pouco mais para a situação atual. Que curioso, né? Que o Trump está chegando agora e revirando tudo. E mostrando isso e cancelando. Tanto que, se você for ver, é, um dos colegas aqui da nossa comunidade, né? Agora esqueci quem foi. Tentou até entrar em algum site da, da USAID, né? E já tá tudo offline. Né? E mais uma coisa também, deixa eu achar aqui que eu separei. Teve um portal, né, no Twitter, aqui, ó, Saint, bom, não sei o que significa essa sigla aqui, mas eles falaram que eles iam, americano eu acho, né, mas é internacional, tá em inglês, falaram que eles iam publicar uma lista com os nomes dos influenciadores, jornalistas e ativistas brasileiros financiados direta ou indiretamente pela USAID, né, pelos últimos 36 meses, só que imediatamente isso já foi barrado. E esse portal aqui já foi totalmente, já sumiu do mapa, cortaram totalmente, né? Mas voltando, é interessantíssimo a gente ver que está sendo isso agora com o Trump, porque olha as diferenças que o Trump está trazendo. Não estou falando que é bom ou que é ruim, é diferente. Está trazendo mudanças. Porque a gente. Isso é até uma coisa, né? Eu vi alguns analistas esquerdistas falando uma coisa, outros de direita falando outra coisa, outros nacionalistas mais neutros falando outra coisa também, mas aqui o pessoal tá falando, não, agora tá vindo a oligarquia, agora que tá chegando Trump e com esses caras aqui, agora que tem problema. Mas não é assim. Já desde sempre tem esses caras atrás. Eu fiz vários vídeos falando disso também, né? Mas, pô, o problema é que quem, assim, dentro da elite americana, vamos dizer dessa forma, quem que comanda os Estados Unidos, parece que tinha uma certa hierarquia diferente, que nem todo mundo manda da mesma forma. Né? Dentro desse grupo, vamos dizer que tinham 4 grupos de interesses principais mais fortes aqui, não que não tenham outros, né? Mas você já tinha, né? As empresas petrolíferas, né? O Big Oil, os caras chamam, a indústria, o complexo militar americano, né? O pessoal chama assim, mas a indústria bélica americana, que tem uma força inegável, e até hoje ela continuou, isso aqui não alterou nada, mas também tinha as Big Pharmas, que é as grandes empresas de farmacêuticas, e as Big Techs, as grandes empresas de tecnologia. Só que essas duas chegaram depois, mas principalmente a de tecnologia chegou depois. Parece que ela não mandava tanto, ou ficava uma coisa mais no segundo lugar. E agora a mudança que o Trump trouxe é que ele trouxe esse pessoal para cima, talvez em detrimento um pouco dos outros. Não que os outros estão deixando de mandar, pelo contrário, mas parece que ele está trazendo muito mais para perto do centro de poder esses caras da Big Tech. E isso está trazendo muita coisa, porque até com relação, vamos lembrar, tentaram matar o Trump 2 vezes. O Trump também não é outsider, totalmente. Ele não é um cara de fora dessa elite. Pelo contrário, ele surgiu deles, ele é um dos grandes milionários, né, dos Estados Unidos. Só que então por que teria uma questão dessa, do grande poder tentar impedir ele de chegar ou de querer acertar as contas? Porque provavelmente ele está fazendo uma mudança, como que é? Dança das cadeiras lá dentro da elite americana. Tá? Então isso aqui é muito inusitado. Só que, da mesma forma, não é que está chegando agora essa questão. Só está mudando os players. Né? Interessantíssimo, né? Não sei se todo mundo soube, se todo mundo viu. O Biden, acho que 2 dias antes de sair do governo, ele disse, né, que agora que está vindo grandes poderes financeiros que estão ameaçando a democracia nos Estados Unidos, né, que estão chegando muito próximo do poder e tal. Agora, né? Com ele não tinha, não. Né? A guerra da Ucrânia não está sendo uma lavagem de dinheiro absurda com a indústria bélica americana. Né? Não está sendo. Né? Eu não vou nem entrar no aspecto das Big Pharmas, mas também a Big Tech também não tinha nada a ver com o governo americano já antes. Né? Governo não, Estado americano. Porque independe do governo. Entra um, sai outro e entra outro, continua a mesma coisa. Né? Até agora.
Agora parece que está mudando um pouco, né? E até interessante, porque eu até vi, agora há pouco, antes de começar aqui, uma publicação no Instagram do Infomoney, deve ter uma publicação no site deles, né, sobre isso aqui, mas falando que tá escrito assim, ó, ações agressivas do empresário, do Elon Musk, né, geram um desconforto no Tesouro e no Congresso, porque eles estão falando que o Musk e os assessores dele, né, estão tendo acesso a uma série de computadores, né, do Departamento de Tesouro e também de alguns outros, né, do governo, e estão fazendo um monte de coisa lá e muitas vezes até antes do Trump saber. Então isso está criando um desconforto bem grande lá dentro. Por que eu estou falando isso agora? Esses dias mesmo, agora eu esqueci qual foi exatamente o ponto preciso, mas o Trump, o Musk, foi mal, falou que assim que bom, vamos lembrar, ele está sendo o equivalente ao ministro aqui, né? É o secretário agora eu esqueci a palavra, mas ele está querendo otimizar os gastos públicos do Estado americano. Né? É um ministério que foi criado para isso e ele é o ministro. Né? No caso lá é secretário. Só que é muito interessante, ele está vendo, claro, até a função dele é reduzir os custos. Só que ele está querendo reduzir muito os custos de algumas coisas, que aí é interessante, né? É aquela coisa, Estado mínimo. Quanto menos o Estado tiver presente, mais espaço para crescer tem os empresários. E é um dos principais empresários, os caras mais agressivos que tem no mercado global é ele, e ele que foi responsável por diminuir o tamanho do Estado. Dá para entender o que eu quis dizer aqui? Olha que curioso. Né? Então, assim, olha as mudanças que estão acontecendo nos Estados Unidos e tudo mais. Né? Aí é engraçado, porque agora é uma ameaça para a democracia, né? Para o Estado americano de liberdade e tudo mais. Agora, né? Só porque está sendo evidente. Né? Mas antes já tinha também. E isso tudo acaba apontando para aquilo que eu já falei esses dias. Também tem outros colegas nossos que estão falando, né? Que o comandante Farinaz também falou. Os Estados Unidos está se encaminhando, sim, para uma aristocracia, uma oligarquia no sentido literal, de ser um grupo que comanda. Não que já não fosse, já era. Só que o que acontece? Isso está acabando ficando cada vez mais explícito, né? De forma que pode ser realmente que no fim das contas se torne uma espécie de uma ditadura velada. Né? Uma ditadura velada que oficialmente não é uma ditadura, só que na prática acaba sendo, né, dessa forma. Então é muito interessante, porque, reforçando isso aqui, olha só, os republicanos protocolaram, né, colocaram um projeto de lei para banir o uso completamente do DeepSeek, né, mas de qualquer rede de... como que é? Bom, essas inteligências artificiais de rede neural, né, chinesas especificamente, né, então seria proibido o uso de modelos desenvolvidos pelos chineses, por laboratórios chineses, universidades e companhias chinesas. Né. Também seria proibido distribuir modelos open source, né, então modelos abertos que qualquer um pode ver como que é a estrutura e mexer também e tal, que pudessem permitir o uso por entidades chinesas. Pô, isso aí não existe, porque se está aberto, qualquer um pode mexer, né? Então, mas violações resultariam... violações do banimento, né? Resultariam em multas saindo a partir de 1 milhão até 20 anos de prisão. 20 anos de prisão por usar um site, uma ferramenta chinesa. Simplesmente. Então aqui a gente já começa até ver assim, até que ponto essa democracia é uma democracia, né? Isso é só um exemplo, porque a gente tem diversas outras coisas nesse sentido, né? Então aqui são só algumas reflexões que eu tinha sobre isso aqui com vocês, né? Que são muitas coisas. Eu resumi pra caramba aqui, né? Pra falar, até porque eu tô falando pelo meu celular e vai acabar aqui a memória do meu celular de tanto que eu falar, né? Então eu tô fazendo uma coisinha mais simples para passar para vocês. Mas até para vocês também se aprofundarem, pesquisarem mais. Mas eu queria trazer esses insights para vocês pensarem aí. Cara, olha quanta coisa está acontecendo. Os Estados Unidos está mudando muito. E é impressionante ver
essa questão da USAID, né? O pessoal tá botando a boca no trombone, né? E estão falando tudo, estão jogando, né, a bosta no ventilador, vamos dizer assim, né? Então é muito impressionante ver essa mudança toda que está rolando lá, porque assim, eu duvido muito que eles vão se desfazer dessa ferramenta, porque é uma das principais ferramentas de poder americano no mundo todo, né? Por mais que o Trump e o grupo todo dele tenha essa vertente de ser mais isolacionista mesmo, né? America First, né? Trazer atenção para a parte interna dos Estados Unidos, né? Mas eu duvido muito que eles vão se desfazer de uma ferramenta das maiores que eles têm de poder influenciar o resto do mundo. Por mais que ele queira falar, não, eu não quero saber muito do resto do mundo, só trazer aqui, mas é uma ferramenta muito importante para simplesmente se desfazer. Né? Décadas e décadas de estruturação, de planejamento, de montar a estrutura, de criar raízes nos lugares, de criar legitimidade, de trazer confiança numa comunidade, por exemplo, para do nada os caras falar, não, agora eu não quero mais e acabou. Não existe isso. Né? Fora que isso é uma coisa do Estado americano, né? Do governo. Então, o governo atual não quer, tudo bem, mas o seguinte pode ser que queira. Então, é muito complexo. Mesmo assim, o Trump quis jogar a bosta no ventilador. Eu não sei exatamente o que esperar disso, desse fato dele ter jogado, né, o USAID pro espaço. Não sei o que esperar disso. Mas mostra que tem mudanças vindo por aí. E mostra também, de novo, como que essa elite americana... E aqui não, eu estou falando de elite só por ter uma forma de caracterizar, né? A gente pode dar muitos nomes para eles. Os imperialistas, a grande burguesia, os globalistas, os atlanticistas, pode chamar de muitas formas, né? Mas esses caras usaram todos esses artifícios na história inteira para atender aos interesses deles, que por vezes convinham com o Estado americano ou a sociedade americana, mas nem sempre é o caso. Então é muito interessante a gente ver por esse aspecto. Tá? Então vou deixar aqui vocês com essas informações hoje para vocês refletirem, tirarem suas próprias conclusões. E eu gostaria de saber o que vocês acham também aqui, deixa nos comentários, por favor, até para me ajudarem, até eu ter também mais informações para pensar de outra forma, talvez, ou aperfeiçoar ainda mais o meu pensamento aqui. Né? É muito importante que vocês coloquem o que vocês pensam, né? Não só nesse vídeo, mas sempre aqui embaixo. Claro que se for uma coisa respeitosa, claro, né? Mesmo que discordar. Mas, então, por hoje é isso. Espero que essas informações tenham sido boas para vocês, que vocês possam criar, né, a opinião de vocês. Então, quem está chegando agora, eu convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Geralmente o vídeo não é que nem esse aqui, é um pouco mais elaborado, mas hoje foi assim. Né? Quem gostou do vídeo, mesmo dessa forma, deixa o like, que ajuda a gente a ter uma proeminência melhor aqui no YouTube, né, para o YouTube mandar para mais pessoas, né, que a gente está precisando bastante de ajuda, porque o YouTube está mudando muito os algoritmos, está afetando muito os canais como um todo. Né. Qualquer informação mais que vocês tiverem, qualquer comentário que vocês quiserem fazer, bacana, deixa aqui embaixo e compartilha esse vídeo. E os outros também, né, com quem você sabe que vai ser importante ter essas informações, quem gosta desses assuntos, quem vai agregar alguma coisa assistir esse vídeo, né? E é isso aí, pessoal. Então, vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Então, até lá!